No episódio de hoje, a conversa é com a professora Nádia Castilho, onde falaremos sobre unidades de conservação, educação ambiental, entre outros temas. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Radar Geográfico. E hoje eu tenho aqui como a minha grande convidada, minha querida professora Nádia. Nádia Castilho, que é professora da UERJ. Eu vou começar aqui com uma pergunta em cima de um fato, de uma data. A gente está completando, nesse ano de 2023, 23 anos da lei que criou o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Nádia, vamos lá. Resultados positivos, resultados negativos e já emendando. Você acha que tem a necessidade de uma revisão dessa lei em relação às categorias que ela promove dentro do seu arcabouço? Então, bom dia a todos, bom dia Alex, obrigado pelo convite, é um prazer enorme em poder trocar ideias com você e contribuir para aqueles que estão nos ouvindo. Bom, como você bem colocou, né, nós vamos completar aí 23 anos da criação do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e nesse espaço de 23 anos, praticamente não houve não houve nenhuma alteração praticamente, né? Ele veio, está tramitando até hoje, né? É a lei magna que rege todo o processo de planejamento, manejo e gestão do que aqui no Brasil nós chamamos de unidade de conservação. Esse termo é um termo nosso, lá fora é designado áreas protegidas. E pelo tempo que se passou e por todas as dificuldades e problemas que muitas unidades de conservação vêm passando atualmente, há sim necessidade de fazer uma revisão. E isso não é dito só por mim, isso já vem sendo dito por vários especialistas, inclusive de outras áreas, né? Eu me lembro bem que há uns 10 anos atrás eu assisti uma defesa de tese de doutorado de uma advogada avaliando juridicamente os pontos negativos e positivos do SNUC. Então, para você ter ideia, a coisa já vem, né? Essa demanda por mudar artigos, parágrafos do SNUC não vem de agora, né? E eu diria a você que são vários pontos que têm que ser alterados, mas talvez o mais significativo, na minha visão, sejam as categorias de manejo, né? Que para muitos são muitas categorias, algumas até muito similares, né? Principalmente nas de proteção integral, porque o SNUC divide no artigo 7º em categorias de proteção integral e categorias de uso sustentável. As de proteção integral são mais rígidas, são mais restritivas, enquanto que as categorias de uso sustentável são mais flexíveis. E é justamente nesse conjunto de unidades que você tem a possibilidade de desenvolver o que eu vou falar mais adiante, que é a questão do turismo de natureza. Mas voltando às categorias de manejo, então você tem uma sobreposição de ações que poderiam, na verdade, serem fundidas numa só, né? E outras questões também, a questão do plano de manejo, né? O SNUC obriga que as unidades, assim que sejam criadas, executem, ou elaborem, melhor dizendo, o plano de manejo, que é o documento que vai dar as diretrizes de planejamento e gestão dos recursos daquela área protegida. Só que, muitas vezes, esse plano de manejo, ele não é colocado em prática, né? Então, há que se mudar e talvez ser mais incisivo na cobrança da colocação em prática desse importante instrumento que o SNUC fala, tá? Então, eu só estou citando alguns exemplos, né, onde o SNUC tem que ser mexido, tem que ser avaliado, quer dizer, tem que ser uma avaliação muito criteriosa, envolvendo juristas, envolvendo ambientalistas, envolvendo nós da geografia, para realmente fazer valer essa lei. Porque hoje a lei existe, mas o cumprimento dela ainda está muito aquém, né? Independentemente de ter que mudar ou não determinados artigos e parágrafos do seu conteúdo. Sim, perfeito, perfeito. Já em cima do que você falou,
a gente vê um crescimento das atividades turísticas, né, internas no país, e principalmente do chamado turismo de natureza. Perfeito. Como é que a gente pode pensar nessas categorias que você colocou, junto com a atividade turística? É possível? Sim, não só é possível, como efetivamente já vem sendo feito, né? Como eu falei agora há pouco, né, você tem dois grandes grupos de unidades de conservação, um mais restritivo, um menos restritivo. No caso, as unidades menos restritivas, que são as de uso sustentável, você tem duas categorias onde o turismo de natureza já vem sendo desenvolvido de forma intensiva, que são as APAs, as Áreas de Proteção Ambiental, e as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Tá? Então, nessas duas categorias, você tem realmente um quadro crescente do desenvolvimento do turismo de natureza. Por outro lado, nas categorias de proteção integral, duas delas se destacam, ou melhor, uma delas, eu diria, é a que mais se destaca, onde o turismo também, o turismo de natureza, vem crescendo e, lamentavelmente, ainda de uma maneira não muito ordenada, que são os parques, nas suas diferentes esferas de atuação, sejam parques nacionais, estaduais e municipais. Tá? E vocês vão dizer, mas o parque é uma categoria restritiva, será que pode ter o turismo de natureza sendo desenvolvido no parque? Pode, mas não em toda a sua extensão. Né? Existe no próprio zoneamento, que é parte do plano de manejo, áreas que são delimitadas, onde as atividades chamadas de uso público, né, onde o turismo de natureza se insere, podem ser desenvolvidas. E aí entra uma questão muito séria, que é a questão de quem pratica essas atividades e quem monitora essas atividades. Porque se você está praticando, você como guia, você como agência de turismo, está levando um grupo de visitantes numa área protegida, tem que haver um contraponto aí, né? Tem que haver um acompanhamento dessas atividades por parte de quem executa, quem monitora, e, ao mesmo tempo, quem executa tem que estar capacitado para implementar atividades com o mínimo impacto. Tá? Então, é uma questão muito delicada, porque hoje a gente tem visto que as unidades de conservação, principalmente os parques, né? Aqueles parques de grandes proporções e de grande amplitude de público, né? A ser atingido, como os parques nacionais, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional aqui de Itatiaia, que é a primeira unidade de conservação instituída no Brasil, né, em 1937, onde o SNUC ainda nem existia. Então, essas unidades, elas têm uma visitação e um desenvolvimento do turismo de natureza muito forte. Né? E algumas delas, o turismo está sendo bem monitorado e, de certa forma, quem desenvolve essas práticas, que são agentes, na maioria das vezes, externos, tem procurado atender as exigências dessas unidades, da gestão dessas unidades. Mas tem outras onde a situação ainda está muito aquém. Né? E aí a questão de pessoal é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Muitas unidades não têm pessoal qualificado para poder monitorar devidamente essas atividades. Algumas delas, como o Parque Nacional de Itatiaia, exige que, para você levar um grupo de visitantes na parte alta, que é a parte onde o turismo de natureza mais radical é desenvolvido, do tipo escalada, caminhada em áreas íngremes, a questão climática, que é muito importante nessa época do ano, principalmente, muito frio, muita gente se perde, né? Aí entra uma questão geográfica importante, né? Muita gente vai sem conhecer espacialmente a área que está sendo percorrida. Então, os guias, eles têm que ter um credenciamento para levar grupos na parte alta. Então, é um controle efetivo que está sendo feito. Mas isso é um caso em vários que não têm essa preocupação.
Eu dou um outro exemplo onde essa preocupação não é tão gritante. Parque Estadual de Ibitipoca, onde você tem áreas de risco crescendo, né? Crescendo. Você tem o Parque das Águas, que é belíssimo, e você tem um mirante também muito bonito, mas já houve acidente nesse mirante. Por falta de quê? De monitoramento, por falta de um trabalho de capacitação dos guias, não só pela questão da segurança do visitante, mas também pela questão do mínimo impacto ao meio ambiente, que isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Perfeito. E o que você pensa do meio ambiente em relação aos seus processos, seus aspectos, seus fenômenos, seus fatores, suas características, que poderiam ser explorados turisticamente por aqueles visitantes das unidades de conservação? Olha só, Alex, eu vejo como praticamente quase todos os recursos naturais têm, dependendo do local, da unidade de conservação, tem aspectos que podem ser, sim, explorados sob a ótica do turismo de natureza, né? Desde uma simples cachoeira, e aí entra o recurso hídrico, passando por uma caminhada em trilha, e aí entra a questão dos solos, né? Que aí tem que ter todo um manejo da trilha, não só para garantir a segurança de quem está caminhando por locais difíceis, mas também para garantir que não haja aceleração de processos naturais, como, por exemplo, a questão erosiva. Né? Muitas trilhas desaparecem com a continuidade da caminhada numa área vulnerável à ocorrência da erosão e numa área que não é monitorada. Tá? Nós temos um exemplo aqui bem pertinho da gente, na cidade do Rio de Janeiro, o Parque Estadual da Pedra Branca, tem uma trilha, a Trilha do Camorim, que leva a um reservatório belíssimo, pouca gente conhece esse local, é um local de atratividade no Parque da Pedra Branca, e no verão de 96, onde teve uma chuva fortíssima, parte da trilha foi embora. E a única trilha oficial de acesso a esse atrativo, que é a Represa do Camorim. Então, esse é um exemplo, tenho vários exemplos para citar, tem a questão do lixo, que é uma questão muito importante, das pessoas deixarem lixo nos atrativos. Então, isso tudo vai implicar, né, não só no monitoramento da visitação, por parte de quem conhece a dinâmica geográfica, geológica, geomorfológica, climática da área, como também a questão do número de pessoas que devam acessar o atrativo, que isso é outro problema. Você não pode jogar numa área frágil, ambientalmente falando, muita gente. Então, tem que ter o quê? Um estudo de capacidade de suporte de visitantes naquele atrativo. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar, Ilha Grande, a Cachoeira da Feiticeira. No verão, uma cachoeira relativamente pequena, bonita, mas pequena, recebe, assim, num determinado momento, em 1 hora de visitação, para mais de 200 pessoas. Então, é inaceitável isso, porque isso só vai degradar o ambiente, vai perder a qualidade do atrativo para o visitante, sim, porque tem pessoas que acabam voltando porque não quer aquela multidão ali convivendo naquele momento com ela, e ao mesmo tempo degrada a água, né? Começa a lançar poluente, lixo, tem gente até que toma banho com shampoo, com sabonete na cachoeira. Então, são N situações, né, que podem levar ao comprometimento. Mas todos os recursos, inclusive solo e rocha e relevo, hoje nós temos o chamado geoturismo, onde esses aspectos estão sendo valorizados para fins de visitação. Hoje o turismo, por exemplo, de Itatiaia, a atratividade de Itatiaia, na parte alta, é o relevo e a geologia. Então, temos que valorizar esses atrativos, né? Então, tudo na natureza, vegetação, fauna, que é o que sempre é dado mais peso.
Esse perfil também está começando a mudar, e graças a nós, geógrafos e geólogos, que estamos mostrando aos gestores que não existe só fauna e flora para ser mostrado para o visitante, não. Existe solo, existe rios, existe rocha e existe paisagem a ser contemplada e entendida, o que é mais importante, por aqueles que estão observando. E indo por essa linha, quais são os principais impactos que você consegue perceber justamente causados por esses turistas nessas unidades de conservação? E desdobrando a pergunta, o que a gente pode fazer para mitigar esses impactos? Bom, uma delas é o lixo. O lixo é o grande vilão, ambientalmente falando, em todas as searas da questão ambiental, e na questão do turismo não foge à regra, né? E, nesse sentido, as unidades de conservação têm tido uma preocupação muito grande em botar placas avisando o que você traz, leve de volta, deixe somente a sua impressão, justamente fazendo alusão à questão do lixo. Você tem guardas-parques que vêm, observam o visitante jogando lixo e pede para recolher. Então, o lixo é o grande vilão, né? A outra questão, que eu acabei de falar agora há pouco, é a questão erosiva, né? A questão erosiva é preocupante, principalmente naquelas unidades que estão em áreas muito frágeis, sob o ponto de vista ambiental, né? No contexto natural da sua característica física, seja geológico, seja geomorfológica, como é o caso das unidades aqui do Rio de Janeiro. Se você me perguntar, mas todas as unidades da cidade do Rio de Janeiro estão em áreas de risco? A sua grande maioria. Seja risco de erosão, seja risco de inundação, que é outro problema também. Entendeu? Você colocar o visitante numa área que, de repente, vai ser alagada. Né? Então, esses são... quer dizer, não é que seja o impacto, o turista não vai gerar impacto naquele ambiente, mas ele pode acelerar uma dinâmica que naturalmente vem ocorrendo. Tá? Então, eu diria que tem a questão do lixo, tem a questão erosiva, tem a questão da poluição da água, seja a água do mar, seja a água dos rios, né? Como eu também acabei de falar, as pessoas jogam lixo, tomam banho na cachoeira, é inconcebível isso. Levam shampoo, tomam banho, poluem a água, né? Então, você tem essa situação. E tem uma situação também, Alex, inversa, que é o ambiente podendo gerar condições de risco para o visitante. Você ter áreas que têm essa dinâmica natural muito intensa, que não é avaliada pelo gestor, e aí permite com que os turistas cheguem àquela área e acabem sofrendo acidentes. Exemplo, Cabeças d'Água. Cabeça d'Água, exatamente. Itatiaia já teve mortes. Foi preciso morrer algumas pessoas para eles monitorarem as cabeceiras de drenagem, que é onde o processo começa e vai se deflagrar onde os turistas estão. Tá? Enfim, você tem situações, né? Por exemplo, agora, coisa de 15 dias atrás, na Trilha do Couto, lá em Itatiaia também, né? É uma trilha que é a trilha mais visitada do parque. Todo mundo pensa que são as prateleiras, que são as agulhas, mas não são, né? Exatamente a Trilha do Couto, que é uma trilha, até quase o final dela é tranquila, mas chega no final, você tem um acúmulo de matacões formando uma encosta extremamente íngreme, que para você chegar no mirante, você corre riscos. E não tem nenhuma sinalização, não tem nenhum guia, ou melhor, nenhum guarda-parque monitorando a chegada dos visitantes nesse local. E aí, semana passada, teve um acidente grave com um turista. Então, isso está acontecendo constantemente, né? A situação inversa. O meio ambiente podendo, se não for monitorada aquela atividade que está sendo prevista para aquele local, podendo atingir e causar danos ao visitante. Então, é uma via de duas mãos, né? O meio ambiente sendo degradado pelo turista e o turista podendo degradar as atividades que não são monitoradas, não são devidamente preparadas para serem implementadas, ocasionarem acidentes. Né?
Aí você perguntou o que fazer, né? Exatamente. Tem como mitigar, tem como controlar isso? Tem. E aí passa pela questão educativa. Passa pela questão educativa, tanto do visitante, quanto daqueles que levam os visitantes para os locais, né? Passa pela questão do monitoramento dessas atividades. Eu me lembro que uma vez eu fui a Ibitipoca e em cada mirante, que são mirantes perigosos, tinha um guarda-parque, assim, como se fosse um guarda mesmo, de braços cruzados, observando a conduta do visitante. Tá? Então, eu vejo que para mitigar isso, tem que ter capacitação desse quadro de guias, de agências, do trade turístico, né? Para que eles possam saber como conduzir e para onde conduzir esses visitantes. E tem a questão efetivamente educativa. Você colocar placas, não somente informando que o turista, como ele deve proceder para não degradar aquele meio ambiente, mas também para ele conhecer um pouco daquela realidade ambiental que ele está percorrendo. Isso é uma coisa que os turistas reclamam muito. Há muita informação, principalmente com relação ao meio biótico, fauna e flora, e pouca informação com relação, por exemplo, à origem do dedo de Deus. Agora tem uma placa Sim. que, aliás, já tinha algum tempo, eles mudaram até a placa e botaram com conteúdo mais simples, que isso é uma outra preocupação. Não adianta nada também você botar conteúdos muito técnicos que o turista não vai entender. Né? Então, tudo tem que ser numa linguagem muito simples, tanto do seu ponto de vista de o turista ter ações que não causem danos ao meio ambiente, para que ele entenda que ele faz parte daquilo que ele está visitando, como também para ele entender, conhecer, geograficamente falando, aquele local que ele está visitando, sob o ponto de vista biótico e abiótico. Então, tem sim como mitigar. Agora, no caso das unidades de conservação, a gestão tem um papel importantíssimo no controle disso. Importantíssimo, porque, por exemplo, tem parques que não sabem que tem guias isolados, né? Não digo nem agências de turismo, levando visitantes para o seu interior. E aí a coisa degringola, porque os impactos acontecem, a gestão não sabe de nada. E eu tenho N exemplos aqui para citar, ficaria horas aqui para citar situações de motocross, por exemplo. A gestão do parque não sabia que aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, uma das gestões, né, de alguns anos atrás, estavam fazendo práticas de motocross dentro do parque. Isso é proibido. E quem informou? Um pesquisador, essa que vos fala, que foi lá e informou, ó, tem gente fazendo motocross aqui dentro, entendeu? Então... pelo que eu estou vendo, você está falando de uma ação educativa do parque, mas eu acho que transcende também, né? Porque a coisa acaba batendo na chamada educação ambiental. Voltamos mais uma vez nessa questão. Ambiental. Né? Eles têm, as unidades, a sua grande maioria, têm programas de educação ambiental. Só que esses programas, eles acabam ficando muito no papel, eles não colocam em prática o que o plano de manejo contém como programas de educação ambiental. Então, a coisa fica falha, não adianta nada você ter um plano de manejo que pressupõe que a gestão vai trabalhar nesse sentido e a gestão não colocar em prática. Não adianta nada. E, infelizmente, o que se faz como educação ambiental nas unidades de conservação? É uma palestra, quando o visitante chega... Muito pouco, é pontual, né? Pontual, mostrando a importância do parque e ponto final. E as placas, né? Algumas poucas placas educativas informando a necessidade de tomar cuidado, não deixar o lixo na trilha, a questão erosiva, a poluição da água, entendeu? Mas o monitoramento efetivo não ocorre. Não tem gente presente nesses locais para passar essa informação educativa para o visitante. O visitante, ele faz a caminhada, por exemplo, numa trilha, independentemente de guia. A maioria vai sozinho. E lá no atrativo não tem ninguém, ou tem,
como eu já vi, que está com um radinho só monitorando se não tem acidente, se teve algum problema, só isso. Ele podia estar ali, ao invés de estar parado, ele poderia muito bem estar contribuindo para o conhecimento ambiental da área e para a questão de evitar que impactos sejam gerados naquele local, principalmente ligados à questão do lixo, ligados à poluição dos rios e ligados à questão erosiva. Tá? Eu acho que tem uma questão, me corrija se eu estiver errado, do hábito, né? A gente ainda não tem no Brasil uma frequência muito grande desse turismo dentro de unidades de conservação, porque eu acho que com o passar do tempo, ele indo, o turista, vivenciando essa situação que você está falando, eu acho que ele aprende e nas próximas visitas ele já sabe exatamente o tipo de comportamento, de conduta, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Eu acho que é uma sinergia, quanto mais ele vai, mais... uma coisa interessante, um relato pessoal aqui, eu fui no Parque Nacional de Plitvice, na Croácia, que no verão são vários lagos, né, um relevo kárstico, lindíssimo. Então, duas coisas me chamaram a atenção. São 7 lagos, salvo eu, em vários patamares. Né? No verão, chega a receber de 30 a 40 mil visitantes por dia. É um número absolutamente fantástico, né? Incrível, muito alto. Duas situações. Primeiro, ninguém põe o dedo dentro das águas, porque é proibido. E ninguém faz isso. As pessoas respeitam. Né? Em segundo lugar, você está falando de guardas, eu fui, é uma visita muito grande, então você pode fazer em um dia inteiro. Ou eu fiz numa tarde e numa manhã seguinte. Nesses 2 dias que eu fui, eu vi guarda uma única vez. Que é uma coisa interessante, 40 mil pessoas respeitando mesmo sem a questão do controle. Eles estão habituados a essa situação, a gente não está ainda. Porque inclusive, Alex, você tocou num ponto importante, que é a questão da quantidade de guardas. Você no Brasil, a grande maioria das unidades de conservação, não tem um quadro efetivo de guardas-parques que consiga dar conta. Por exemplo, um Parque Nacional da Tijuca, que recebe uma visitação monstruosa por ano. Parque Nacional de Foz do Iguaçu, idem. Então, você não teria gente suficiente para ficar nos principais atrativos monitorando. Mas a pessoa, a partir do momento que ela é educada, que ela vivencia aquela realidade, que ela vê que aquela realidade que ele está contemplando, usufruindo para o seu lazer, para a sua contemplação, para sair do seu estresse, que aquilo é parte da vida dele, que ele tem um papel importante em conservar aquele ambiente, para que ele e os filhos, netos, enfim, possam futuramente usufruir, ele passa a mudar a sua conduta. Mas isso vai, como você bem colocou, vai além, isso vai lá para trás, vai na educação de base, que começa lá na escola, que começa dentro de casa, e que ele vai levar isso para uma área que ele vai visitar, e que vai, junto com os gestores, o guarda-parque, o guia, se for um guia muito bem preparado, vai consolidar aquela visão, aquela ideia de que aquilo ali, de pertencimento, que aquilo ali é também parte da vida dele, que ele vai querer voltar ali e encontrar aquele ambiente melhor ainda do que ele encontrou quando ele foi. Então, quando ele tiver isso, né, essa internalização do ambiente vivido, ele vai realmente agir como lá na Croácia. Quer dizer, a gente fala, né, então, da educação ambiental e da escola. E da escola, a educação formal tem um papel a ser desempenhado aí. Importantíssimo. Não é à toa que eu, particularmente, desenvolvo um projeto já há mais de 10 anos, que é a Escola e o Parque Estadual da Pedra Branca, onde eu levo para os alunos, e por incrível que pareça para os professores, que muitos desconhecem que a sua escola está do lado de uma unidade de conservação, eu levo o conhecimento dessa realidade ambiental para a sala de aula, para que os alunos conheçam o ambiente que está ali. Ele abre a janela da sala de aula, como aqui na Francis Raime, em Jacarepaguá, está ali o parque na frente dele. E o aluno e professor não sabe disso.
Então, eu levo esse conhecimento para eles e levo o conhecimento de como aquilo ali é parte da vida deles. E que, sendo parte da vida deles, eles têm um papel importante na conservação daquele ambiente. Tá? Então, como você muito bem colocou, e eu trouxe essa ideia, tem que começar lá atrás, para poder surtir efeito já num processo mais distante, que é a questão do turismo de natureza. Muito bom. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, mas eu tinha assim, uma pergunta para você, que diz respeito a uma das grandes críticas que existe ao SNUC, que é a questão da sobreposição das esferas, municipal, estadual, federal. Essa desarticulação, a falta de articulação, o quanto isso compromete o sucesso do sistema? Compromete porque essa falta de diálogo vai justamente se refletir num manejo deficitário, né? Você tem situações, inclusive, absurdas, de você ter numa mesma área geográfica 3 esferas de atuação se sobrepondo. E aqui no Rio de Janeiro você tem isso claramente no próprio maciço da Pedra Branca. Você tem o Parque Estadual da Pedra Branca, você tem o Parque Municipal da Prainha, que faz limite e avança para o interior do Parque Estadual da Pedra Branca. Você tem área de proteção ambiental que pega o maciço inteiro, entendeu? E os gestores, muitas vezes, não se falam. Tá? São esferas, é a mesma categoria de manejo, parque, com as mesmas restrições de uso e as mesmas implementações de ações de proteção. Mas pode acontecer de terem usos conflitantes? Não deveria, mas tem. Às vezes tem. Impressionante, né? Impressionante, mas quer dizer, uma unidade tem. Aceita determinados usos e outra proíbe. Proíbe. Por que isso acontece? Porque tanto na esfera estadual, municipal, estadual e federal, os gestores são cargos políticos. E aí vai, muitas vezes, do interesse daquela gestão fazer determinadas ações na sua unidade. Se aquilo ali vai ser bom para outra unidade que tem um outro gestor, por exemplo, um é estadual, outro é municipal, e se eles não dialogam, então cada um vai fazer do seu jeito aquilo que achar melhor em termos de implementação de ações de controle e manejo e de restrição das ações impactantes, entendeu? Então, infelizmente, enquanto perdurar, isso é uma questão que eu acho que o SNUC, eu poderia ficar horas aqui falando só do SNUC, do conteúdo dele, que eu já fiz isso em sala de aula. Peguei 2 aulas e não foram suficientes para discutir a questão do SNUC. Né? Enquanto houver sobreposição de categorias e enquanto não houver diálogos entre as diferentes esferas de atuação numa mesma categoria, parque, municipal, estadual, federal, o manejo vai continuar deficitário. Né? Nós vamos continuar tendo unidades protegendo mais, implementando mais o turismo de natureza e outros precisando, carecendo de um processo mais efetivo de manejo, de gestão, na medida em que esse diálogo não exista. Então, tem que haver diálogo. Né? Existem os chamados conselhos gestores integrados dessas unidades, mas, olha, na prática também não tem funcionado. Não tem funcionado. Não tem funcionado. É tudo muito teórico e pouco prático. Né? Porque, na prática, é a questão política envolvida, é a questão orçamentária envolvida, e isso tudo pesa na gestão como um todo da área protegida e na implementação do próprio uso público, que é onde o turismo é vinculado. Nádia, eu queria te agradecer enormemente a presença aqui. Eu tenho aqui, assim como você, eu tinha um monte de perguntas para fazer. Eu acho que aqui muito tempo. Muita coisa, uma das coisas que me instiga a questão dos parques localizados em áreas urbanas ou periurbanas, que acaba tendo outros tipos de problema, de questão socioeconômica, que tem interferência direta, antrópica muito grande, processos de favelização. Hoje já temos a presença de milícias dentro dessas áreas, enfim. Dificulta até o desenvolvimento da nossa pesquisa.
Eu trabalho na Pedra Branca já há muitos anos, no Parque Estadual da Pedra Branca, eu não estou tendo dificuldade de ter acesso, porque você tem a violência dominando essas áreas, como se não bastasse a ocupação que está adentrando, né, de forma avassaladora as encostas do maciço, aí você esbarra também com a violência, limitando tudo, limitando o manejo da própria unidade por parte da gestão e limitando a visitação e a nossa ação como pesquisador. É isso. Já fica o convite de antemão para você voltar futuramente para a gente continuar essa conversa. Alguns aspectos aí que são muitos e merecem ser destacados. Muito obrigado, Nádia. Eu que agradeço, Alex, agradeço a todos que perderam seu tempo aí, entre aspas, me ouvindo um pouquinho. Tá? Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim, a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde em uma nova entrevista continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!